mês. Agora, se você anualizar isso, era 175 por ano. Assim, passei de ganhar 4.000 por ano para 175. Eu não tinha ganho 175 naquele ano. Aumentei para 14.500 por mês. Portanto, se você anualizar, isso é uma mudança fenomenal. Eu quero falar sobre dinheiro por um momento. Você mencionou que você estava ganhando mais ou menos 4.000 por ano e gastando 6.000. Acho que é algo assim. E aí você começou a Não, fazer minhas uma... despesas não eram de 6.000. Eu devia Você 6. devia 6.000. Eu devia isso a todos que conhecia. E depois você ganhava cerca de 14.000 por ano e depois disso você... Não, passei de ganhar por um 4.000 mês, por ano exatamente. para 14.500 por mês. Mês. Agora, se você anualizar isso, era 175 por ano. Assim, passei de ganhar 4.000 por ano para 175. Eu não tinha ganho 175 naquele ano. Aumentei para 14.500 por mês. Portanto, se você anualizar, isso é uma mudança fenomenal. E seria possível alguém sair da pobreza para o sucesso financeiro extremo? claro. Você acha que... É claro. Acho que ganhar dinheiro é uma das coisas mais simples que eu aprendi. E é uma das coisas mais mal entendidas. Os ricos sempre tiveram, historicamente, múltiplas fontes de renda. Eles não têm uma, eles têm muitas. Sim. Eu estava limpando pisos. Pensei que a resposta era trabalhar mais. Uhum. Porque eu realmente queria ganhar algum dinheiro. É claro. E eu achei que tudo isso era importante. Hoje minha atitude em relação ao dinheiro mudou drasticamente. Mas eu pensei que a resposta era conseguir outro escritório para limpar. Bem, eu estava trabalhando tão duro que desmaiei na rua. Eu tinha uns 27 ou 28 anos de idade e eu literalmente desmaiei na rua. Eu estava trabalhando tanto. Eu acordei e havia um grande policial olhando para mim. Eu estava deitado ali e foi assustador. Havia um grupo de pessoas ao meu redor, eu vi luzes piscando. Depois vi um par de homens de uniforme com uma máquina. E fiquei assustado. Eu tinha desmaiado. Acho que eles pensaram que eu tinha caído morto. E tive dificuldade para me afastar deles, mas consegui. Eles não me levaram para o hospital. Eu falei com eles sobre isso e fugi e comecei a pensar. Não estou fazendo isso direito? Trabalhar mais e por mais horas não é o caminho. Não. Na verdade, Napoleon Hill escreveu isso em Pense e Fique Rico. Ele disse, se você é uma daquelas pessoas que acreditam que só o trabalho duro e a honestidade trarão riqueza, isso não é verdade. A riqueza é quando ela vem em grandes quantidades. Ela nunca vem como resultado de trabalho árduo. Ela vem em resposta a demandas definidas, baseadas na aplicação de princípios definidos e não por acaso ou sorte. Portanto, você tem que encontrar uma demanda e preenchê-la, mas tem que seguir princípios definidos para fazê-lo. Em outras palavras, você tem que estar em harmonia com a lei. Você tem que dar mais do que recebe. Se você está tentando apenas conseguir, esqueça. Bem, eu estava por minha conta e pensei que estava fazendo algo errado. Eu estava ganhando mais dinheiro, mas aqui eu estava desmaiando. Isto não é normal. E é como se uma vozinha na minha cabeça dissesse, se você não pode limpar todos, não limpe nenhum deles. Então eu me vesti. Agora as pessoas me acusam de dormir com meu terno. Eu não tirei o meu terno, não importava onde eu estivesse. Porque eu sabia que as faxineiras estavam cansadas e eu estava andando por aí. Eu tinha outras pessoas limpando escritórios e sabia muito bem onde elas estariam. Então eu ia até lá e levava café e donuts e entrava e saía para falar com eles sobre os objetivos. E então eu iria até a próxima pessoa. Mas eu estava sempre bem vestido, porque sabia como você acabava cansado. E se eu estivesse com roupa de trabalho, eles esperavam que eu os ajudasse para que eles pudessem terminar e ir para casa. Mas quando eu tinha sapatos brilhantes e um terno, uma camisa e uma gravata, eles não esperavam que eu os ajudasse a limpar. Então eu correria para o próximo lugar. Depois para o próximo lugar. E foi aí que comecei a abrir escritórios. Fui de Toronto para Montreal e Boston, para Cleveland, para Londres e Inglaterra. Você contratou faxineiros? Onde quer que eu fosse. Sim, eu tinha pessoas limpando. E o que alguém deve pensar sobre quem está lutando financeiramente agora ou quem sente que está lutando há muitos anos e se sente sobrevivendo semana após semana, mês após mês e não sabe como chegar a esse tipo de sensação, essa sensação de liberdade por pelo menos 6 meses ou mais, o que devem começar a pensar? Sabe, o que você acabou de descrever, acho que a maioria das pessoas vive assim. A maioria deles. Isso é bastante triste, mas acho que é verdade. E é porque apenas temos um problema em todo mundo, que é a ignorância. Eles vivem na ignorância. Eles não sabem que o que estão fazendo vai mantê-los onde estão. E eles continuam fazendo isso porque não sabem como mudar. Eles estão sobrecarregados por dívidas.
As pessoas dizem, eu preciso do dinheiro. Eles não o têm, eles querem levar sua família de férias, eles não têm dinheiro para ir. Assim, eles podem pegá-lo emprestado e ir de qualquer forma. Então, eles ficam com mais dívidas. Eles têm que entender que não precisam viver assim. Eu escrevi um livro chamado Você Nasceu Rico. A verdade é que você nasce. A maioria das pessoas tem um pouco menos de dinheiro, mas você nasce rico. Rico em potencial. Qualquer pessoa pode ir ao nosso site, ir a bobproctor.com. Você pode baixar o livro Você Nasceu Rico de graça. Não lhe custará um centavo. E o capítulo 2 é o quanto é suficiente. Ele escreve muito bem como sair de uma dívida. Você tem que criar uma rede de pagamentos de dívidas, um programa, tudo isso é feito automaticamente, então você se concentra na prosperidade. Você tem que ter um objetivo financeiro, você tem que trabalhar para isso. E você tem que entender que pode ganhar mais do que está ganhando. E os ricos não têm apenas uma fonte de renda. Eles têm mais de uma. Eu estava ganhando dinheiro a noite toda enquanto dormia. Na verdade, você pode ganhar mais dinheiro enquanto dorme do que pode gastar quando está acordado. Parece uma boa frase, mas é verdade. Não há fim para o que podemos ganhar. Se você não está recebendo informações de alguém que já é rico, então você provavelmente está recebendo informações de pessoas erradas. A maioria das pessoas pergunta ao seu cunhado, ao cara do lado, à garota que conhecem. Diabo, se eles soubessem, já estariam ganhando. Eles não sabem. E a maioria das pessoas fala com pessoas que não sabem. Carlyle disse-o bem. Ele disse que não acreditava na sabedoria coletiva da ignorância individual. E é aí que a maioria das pessoas o obtém de pessoas que não sabem mais do que elas sabem. É por isso que estes seminários são tão importantes hoje em dia. As pessoas têm a oportunidade de ir e aprender. A maioria das pessoas não paga para ir. Eu digo às pessoas, escute, se você investir nisto, provavelmente será... Peça emprestado dinheiro para fazer isto. Pode ser a última vez que você pede dinheiro emprestado. Nossos seminários não são arte brutas. Nossos seminários ensinam as pessoas sobre si mesmas. É como quando Bill Gove disse, se eu quero ser livre, tenho que ser eu. Acho que é melhor saber quem eu sou. Eu não sabia quem eu era. Eu estava fazendo um monte de coisas. Eu estava fazendo Brington, eu estava ganhando dinheiro, mas não sabia quem eu era. Eu mesmo me comecei a estudar e quanto mais eu me conheço, melhor eu o conheço. Você só tem que estudar você mesmo. Você saberá o que todos sabem porque todos somos iguais. O nosso comportamento é diferente, nossos resultados são diferentes. Eu ouvi de um amigo meu, o Jim Graciosi, não sei se foi ele que criou isso ou se alguém disse isso pra ele, ele disse que os que pagam prestam atenção. E quando você investe em si mesmo, você está prestando atenção em você Eu nunca tinha ouvido isso mesmo. antes, mas é verdade. Aqueles que pagam mais prestam atenção. Se você não pagar, não vai prestar atenção. Se você pagar mais, vai prestar ainda mais atenção e Eu vai tinha uma aprender. tia e um tio que eram tão pobres quanto os ratos da igreja. Quer dizer, eles não tinham nada. Eles tinham uma casa inteira cheia de crianças. E eu costumava passar por sua casa de tempos a tempos. Eu estava indo muito bem. E dei um seminário e me lembro que era por volta da época do Natal e eu estava com pressa tentando conseguir cartões de crédito em algumas grandes lojas para poder comprar prendas para as crianças. E eu disse, sabe de uma coisa? Ele disse, não importa, no próximo ano será diferente. Eu disse, você sabe, no próximo ano será exatamente o mesmo que este ano, porque você nunca mudou. Eu disse, você deveria ir aos seminários e aprender alguma coisa. Eu sei de algo que você não sabe. Bem, eles viram ao seminário, eles recebiam a cada 2 semanas, então isso significava 3 vezes... Eu acho que eles recebiam 3, talvez 4 vezes por mês. Eles o pagaram 3 vezes em um mês. Esse pagamento extra foi porque 2 pagamentos foram orçados. Eu os fiz pagar para vir. Algo me disse que eu deveria fazê-lo, e eu acho que eles achavam que eu deveria tê-los compensado, mas você sabe... Mark me agradeceu. Minha tia, eu não sei quantas vezes eu os cobrei. Ela disse que eles não teriam continuado voltando. Eu nem sabia do que ela estava falando. Os seminários que eu estava dando eram 7 noites, 7 a 10 noites. Fazíamos uma série de noites anos atrás. Ela disse que não teria continuado a vir. Mas ela disse que, porque eles estavam pagando, eles estavam indo. Não é? Se eles pagam, eles prestam atenção. Isso é bem verdade. E se não o fizerem... Você não se importa. Quando você escuta algo que você não gosta, diz que não é pra você, é. É Eu verdade. tenho algo melhor pra fazer, diz alguma coisa desse Sim. tipo. Aqui em LA é tipo, vou pra praia. Uhum. Dá muito trabalho. Confronta meu ego, não quero fazer isso. Eu estou firmemente convencido de que se uma pessoa não entende um paradigma, não é mais do que uma infinidade de hábitos. Eles são programados em seu subconsciente para controlar seu comportamento. Não tem nada a ver com o quão inteligente você é. Não tem nada a ver com a sua educação formal. Não tem nada a ver com o lado das vias de onde você vem. Tem a ver com o seu paradigma.
O paradigma é um programa em sua mente subconsciente. É ao mesmo tempo genético e ambiental. É o que controla o seu comportamento. Todos que podem ouvir minha voz sabem como fazer melhor do que estão fazendo. E eles podem se perguntar, por que não o fazemos? É porque eles estão programados para fazer o que estão fazendo. E até que o programa seja mudado, nada mudará. O paradigma tem que ser mudado. Legal. E o que você diria se você pudesse compartilhar 3 hábitos para as pessoas se elas quiserem continuar crescendo a cada dia e serem mais prósperas a cada dia, felizes, alegres, saudáveis em suas vidas? Quais são os 3 hábitos que, se fizerem todos os dias, não estou falando de rotina da manhã, estou falando de hábitos em geral que resolvem? Eles devem estudar todos os dias. Estudar. Elas deveriam ter um mentor, alguém que já alcançou aquilo com que elas sonham. Elas podem nem mesmo conhecer essa pessoa. Você poderia se apresentar a ela e perguntar-lhe que meia dúzia de coisas eu deveria fazer todos os dias. Pergunte. Ela sabe, a maioria das pessoas perguntam a pessoas que não sabem mais do que elas. E a terceira, você definitivamente tem que ter um objetivo. E quando você o anota, já o tem intelectualmente. Você vê que opera intelectualmente, emocionalmente e fisicamente. Bem, sua mente intelectual, no segundo em que você diz, no segundo em que você decide, você a tem. Na Bíblia diz, antes de você falar, eu já escutei. É porque o pensamento sempre precede a palavra. No momento em que você se envolve emocionalmente, você o tem emocionalmente. Se você o tem intelectualmente e emocionalmente, é apenas um período de tempo até que você o tenha fisicamente. Ser, ter e fazer. Isso mesmo. Mas o ter necessita de um período de tempo. Não é de um dia para o outro. Cada semente tem um período de gestação ou de incubação. Quando uma mulher fica grávida de um filho, leva 280 dias. O marido não volta para casa um mês depois e diz, vamos lá, onde está? Ele espera. Como disse James Allen, como alguém que entende, ele entende que há um período de espera. De onde eu venho, se você planta uma semente de cenoura, leva cerca de 70 dias para se manifestar. Todas as sementes físicas têm um período de gestação ou de incubação. Sabemos disso agora, mas nem sempre o soubemos, nem sempre estávamos cientes. Ninguém conhece o período de gestação de uma semente espiritual, e uma ideia é uma semente espiritual. Mas sabemos que funciona segundo as mesmas leis. E as leis do universo são precisas. Elas podem ser estudadas, elas podem ser compreendidas. Funcionamos de acordo com as leis. Nossa vida é regida por leis. Sabemos que hoje à noite vai escurecer. Não nos perguntamos se vai. Sabemos que quando a maré baixa, ela volta a encher. O inverno nunca segue o inverno. Nós sabemos estas coisas. Tudo isso é uma expressão da lei. Quando colocarmos nossa vida em harmonia com as leis, desfrutaremos mais da vida. Se lutarmos contra isso, perderemos. Se eu marcar o seu número, estou na sua frequência. Nunca conseguirei que o telefone da Tiffany toque. Eu só farei o seu telefone tocar. Se eu tirar uma foto da Tiffany e enviá-la a um amigo meu em Singapura, ao mesmo tempo em que eu acerto enviar aqui em Los Angeles, eles a têm em Singapura. Você sabe disso. Pensar funciona da mesma maneira. Talvez eu esteja pensando em você. Vou ativar células em seu cérebro. E se você não estiver pensando, essas células vão começar a agitar e você vai começar a pensar em mim. E talvez eu ligue para você no telefone e você diga, diabos, eu estava pensando em você. O tempo todo. Bem, temos que entender o que está acontecendo. Pense nas frequências. Isso tem a ver com os objetivos. Quando você estabelece uma meta, você tem que colocar o seu cérebro na frequência que o bem que você quer ou o que você precisa para essa meta está lá. A maioria das pessoas não toma a decisão porque não sabe como consegui-la. Você não precisa de saber como obtê-lo. Foi por isso que Von Braun disse quando Kennedy lhe perguntou como você chega à Lua. A vontade de fazer isso. Vai tomar a decisão. Não se toma a decisão quando você tem dinheiro suficiente ou quando você tem todos os recursos. A decisão é tomada por você. Quando você toma a decisão, você desloca o seu cérebro para uma frequência mais alta. E então você está na frequência, você começa a atrair tudo nessa mesma frequência. É aí que entra a lei da atração. Veja, o segredo trouxe à tona a lei da atração, mas não a explicou. Nenhum deles o explicou, nem eu expliquei, não tivemos tempo. A maioria das pessoas nem sequer o entende. Você só pode atrair de acordo com a frequência em que está operando.
A atração é uma lei secundária. A lei primária é a lei da vibração. É uma lei primária do universo. Tudo nesta sala se move, nada descansa. Esta mesa está em movimento. Parece estar parada. A lei da vibração decreta que tudo se move, nada descansa. Bem, quando você pensa que se coloca em uma frequência, você só pode atrair o que está nessa frequência. Se você pensa muito em uma pessoa, basta se concentrar. Essa pessoa vai ligar para você. Ou você vai esbarrar com ela na rua porque Estão pensando sobre isso. a lei da atração toma conta. Você pode atrair para você o que está em harmonia com você. Quando você estabelece metas, você tem que se ver já lá. Isso é chamado de mentalidade. Muitas pessoas falam sobre mentalidade e não entendem o que ela é. Eles colocam sua mente em uma frequência em que tem que estar, para atrair o que eles têm que atrair. E é assim que o objetivo se torna forma. Você se envolve emocionalmente, você está tão intelectualmente e emocionalmente envolvido. O único problema é que você ainda não o tem no plano físico. Mas ele se manifestará a tempo. Só não sabemos qual é a hora. Portanto, você está adivinhando a hora em que atingirá o seu objetivo.